dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 9 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar do mercado se mexendo para tentar impedir que o Donald Trump se torne o presidente dos Estados Unidos, governo de Nova York entrando com recurso para tentar obrigar a Apple a desbloquear um iPhone, Steve Wozniak falando sobre o caso da Apple com o FBI, apps expondo senhas de usuários do Snapchat, patentes relacionando o Liquid Metal aos botões Home dos iPhones, falha de segurança do Facebook rendendo $15 mil para um pesquisador de segurança, nova regra da Anatel facilitando o bloqueio de telefones roubados, reviews positivos da linha S7 da Samsung e a Apple mais uma vez tirando um app útil demais da App Store. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a App Store e a remoção de um aplicativo chamado FlexBright, que fazia basicamente a mesma coisa que o recurso Night Shift vai fazer nativamente a partir do iOS 9.3, que é deixar a tela com um tom mais amarelado para o usuário poder mexer no dispositivo à noite, nas horas antes de dormir, sem que a tonalidade azul incomode muito a vista. Esse recurso não é novo, já existia há um tempão um programa para Mac chamado Flux que fazia isso, e inclusive alguns dias antes da Apple liberar o primeiro beta do iOS 9.3 com o Night Shift, o pessoal do Flux encontrou um jeito de disponibilizar isso para os usuários do iOS, só que por um jeito não convencional, que era instalando o Flux direto no computador e não pela App Store. Aí a Apple descobriu, obrigou a empresa a parar de disponibilizar o Flux para iOS, e eis que alguns dias depois ela anunciou o iOS 9.3 com um recurso parecido. É claro que eles não fizeram isso correndo em 2 ou 3 dias, eles provavelmente já vinham trabalhando no Night Shift há alguns meses, e por coincidência, logo antes deles anunciarem a novidade, o pessoal da Flux lançou um negócio parecido que ainda por cima só dava para instalar de um jeito pouco convencional, e a Apple deu um jeito de matar a coisa toda. Quando isso aconteceu, claro, uma polêmica enorme surgiu a respeito do assunto, o que fez com que a própria Flux publicasse uma carta aberta falando que ficava feliz de ter sido a primeira a disponibilizar um recurso assim para o iOS, e eles aproveitaram para pedir para a Apple passar a aceitar apps como o Flux na App Store, já que ela própria ia adotar uma coisa assim para o sistema dela. Mas o tempo passou, todo mundo esqueceu do assunto, e antes de ontem apareceu lá na App Store o aplicativo FlexBright, que fazia exatamente a mesma coisa que o Night Shift e o Flux fazem. Esse lançamento empolgou muita gente, todo mundo deduziu que agora era só uma questão de tempo até o Flux também aparecer na App Store, e eu até pensei em dar a dica dele aqui ontem, mas como a história parecia boa demais para ser verdade, eu resolvi esperar e decidi que se o aplicativo não fosse removido da App Store até o final do dia de ontem, que inclusive era o que eu apostava que ia acontecer, eu ia dar a dica dele aqui hoje. E no final das contas, infelizmente eu acertei. Ontem, para surpresa de ninguém, a Apple tirou o FlexBright da App Store e a empresa mostrou mais uma vez que existe um limite para a utilidade e para a criatividade dos aplicativos que entram lá na loja. A Apple gongou um app que não só simulava um recurso que ela mesma já sabe que é útil, por isso que vai chegar de forma nativa no iOS, como era melhor do que o recurso nativo, porque além de permitir uma customização maior, rodava em aparelhos de 32 e 64 bits. O Night Shift do iOS só vai rodar em aparelhos de 64 bits. Uma pena, né? Mais uma vez a Apple trata os desenvolvedores talentosos como párias e promove a mediocridade ao invés de celebrar a inovação que ela tanto diz que defende. Agora eu vou falar do Samsung Galaxy S7 e do Galaxy S7 Edge. Ontem ao longo do dia começaram a pipocar os primeiros reviews dos aparelhos e no geral as impressões são bem positivas. O pessoal do Android Central publicou um review gigantesco repleto de fotos e vídeos, dizendo basicamente que o S7 é melhor do que o S6 em todos os aspectos, apesar dele ainda ter uma quantidade meio grande demais de aplicativos pré-instalados. Já o Walt Mossberg, que hoje escreve para o The Verge, publicou um review igualmente extenso em que ele valoriza bastante o design e o acabamento dos aparelhos. Ele diz que a bateria dura legal, que a câmera é excelente, mas ele também comenta que os apps pré-instalados exageram um pouco na dose e ele chama atenção para o fato do leitor de impressão digital ainda não funcionar perfeitamente. Uma coisa que os dois reviews comentam é que a Samsung ainda não achou a forma certa de tirar proveito do espaço extra da tela do S7 Edge, que tem ali a lateral curvada e oferece alguns atalhos e recursos, e por isso ainda dá para melhorar bastante nessa categoria. Mas no geral, os reviews foram bem positivos, e se você está pensando em comprar um desses aparelhos quando eles chegarem aqui no Brasil, vale bastante a pena separar um tempo do seu dia para ler esses reviews, que eles cobrem legal todos os aspectos dos novos aparelhos. No episódio de ontem eu falei de um texto do blog do iPhone que traz diversas dicas do que fazer e do que não fazer caso o seu aparelho seja roubado. E eis que por coincidência justamente ontem a Anatel divulgou a informação de que as pessoas que têm os seus telefones perdidos ou roubados, aí não é só iPhone, mas assim qualquer celular, vão poder bloquear os aparelhos informando só o número do telefone para as operadoras, não tem mais que dar o e-mail, que é uma espécie de RG do aparelho. Além disso, eles também anunciaram que logo logo as pessoas vão conseguir iniciar o processo de bloqueio do celular já na delegacia durante o registro do boletim de ocorrência. Isso já vale para alguns estados do Brasil, mas logo logo vai valer para o país inteiro. Eles esclarecem que isso só se tornou possível porque a Anatel criou um sistema chamado SEMI, que é
o Cadastro Nacional de Estações Móveis Impedidas, que vem sendo planejado desde 2014. Se você quiser ler um resumo de todas essas novidades, o Mac Magazine publicou ontem lá no site deles uma explicação bem clara do que foi anunciado. O link pro post deles está aqui na descrição do episódio. Já se você quiser ler o anúncio da Anatel na íntegra, também tem um link para ele aqui na descrição. Agora eu vou falar do Facebook, que pagou para um pesquisador de segurança chamado Anand Prakash a quantia de $15 mil depois que ele descobriu uma falha no sistema da empresa que permitia que qualquer pessoa redefinisse a senha de qualquer usuário, o que, caso fosse descoberto pelas pessoas erradas, poderia deixar qualquer usuário trancado para fora da própria conta. Em linhas gerais, o bug funcionava assim. Quando alguém tinha que redefinir a senha lá no Facebook, o site mandava para o celular do dono da conta um PIN de 6 dígitos que valida uma nova sessão no facebook.com e permite que a senha seja redefinida. No site existe um recurso de segurança que limita a inserção desse código de 6 dígitos a até 12 tentativas, e se o código for inserido errado todas as vezes, o sistema percebe que tem alguma coisa errada ali e trava tudo. O problema é que esse sistema de segurança não existia para o site beta.facebook.com, que é aberto a todos os usuários. Com isso, qualquer pessoa podia bombardear o sistema com milhares de pins de 6 dígitos até que um deles fosse o número correto, e aí a pessoa conseguia redefinir a senha da conta que ela queria roubar. O Facebook disse que já corrigiu esse bug e deu $15 mil para o pesquisador que reportou a falha para eles, o que, sinceramente, dado o tamanho do problema e o risco que ele representava, foi uma merreca. Ontem a Apple garantiu uma série de patentes que podem esclarecer um mistério que ronda o Liquid Metal, que foi uma tecnologia que ela comprou em 2010, que consiste basicamente de uma liga metálica bem resistente, só que bem leve e bem maleável, mas que até hoje a Apple só usa para fazer aquele acessório pequenininho que vem na caixa do iPhone e que serve para remover a bandeja do cartão SIM, apesar de todo o potencial que ele representa. Essas patentes que a Apple garantiu ontem, são mais de 40, descrevem várias formas como o Liquid Metal pode ser implementado e utilizado no botão Home dos iPhones e dos iPads. Como essa liga maleável, o usuário pode exercer uma determinada pressão sobre o botão, o que faria ele se deformar momentaneamente, só um pouquinho ou bastante, dependendo da pressão, fazendo ele voltar ao normal uma vez que o usuário parasse de apertar o botão. Isso poderia, por exemplo, trazer para o botão Home uma espécie de 3D Touch, o que por si só já é um rumor que vem pipocando aqui e ali de vez em quando. Se você quiser ler o documento que registra e descreve as patentes que a Apple garantiu ontem, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Agora eu vou dar uma má notícia pra galera que gosta de usar esses aplicativos que enganam o Snapchat, seja para postar fotos que estão armazenadas no aparelho, seja para dar aquela inflada no número de seguidores, visualizações, esse tipo de coisa. Uma empresa de segurança chamada Sudo Security Group descobriu que vários aplicativos tipo o Snapix, Quick Upload e Snapbox vinham enviando as credenciais dos usuários do Snapchat por conexões não seguras até o servidor deles, o que essencialmente expõe informações tipo localização exata por GPS, o login e a senha dos usuários para qualquer pessoa que consiga interceptar esses dados. Essa não é a primeira vez que uma coisa assim acontece. No ano passado, vários apps que a galera estava usando para tentar roubar no jogo no Instagram também ficaram famosos por expor os dados dos usuários. E a exemplo do ano passado, a recomendação aqui é, caso você use algum aplicativo desse tipo, que você delete o aplicativo e já aproveite para redefinir a sua senha para não ter dor de cabeça depois. Antes da última notícia, eu vou fazer aqui aquele apanhado das coisas mais relevantes que têm surgido em relação ao caso da Apple contra o FBI. Eu começo falando do Steve Wozniak, que é cofundador da Apple e que finalmente se pronunciou oficialmente sobre o caso. Ele participou do talk show do Conan O'Brien e lá ele comentou que o FBI está pedindo é absurdo e, na palavra dele, o FBI escolheu o caso mais tosco para tentar fazer a Apple quebrar a criptografia dos iPhones, já que os dois criminosos envolvidos no caso não têm nenhum laço com nenhum grupo terrorista e esse telefone não era nem o telefone pessoal de um deles, mas sim o telefone do trabalho. Por isso, é virtualmente impossível que tenha ali qualquer informação remotamente relevante para o caso. Por último, a respeito desse assunto, só que de uma forma indireta, o governo de Nova York entrou com um pedido de recurso da decisão de um caso que está rolando lá, em que o juiz determinou que a Apple não é obrigada a quebrar a criptografia de um iPhone que está envolvido no caso. Essa decisão é importante porque o contexto é bem parecido com esse do iPhone de San Bernardino e qualquer que seja a decisão final, ela vai ser usada pela Apple ou pelo FBI para tentar quebrar ou manter a criptografia do iPhone de San Bernardino. E por último, apareceu a informação de que durante o último final de semana, vários executivos das principais empresas de tecnologia, bem como inúmeros bilionários e representantes do setor privado, se reuniram com membros-chave do Partido Republicano para basicamente tentar encontrar um jeito de parar o Donald Trump a tempo da definição do candidato oficial do Partido Republicano para as eleições presidenciais que vão acontecer no fim desse ano lá nos Estados Unidos. A lista de executivos que participaram da reunião é enorme e inclui o Tim Cook da Apple, o Larry Page, que é um dos fundadores do Google, o Sean Parker, que é o criador do Napster e hoje é um dos maiores investidores do Facebook, o Elon Musk, que é o dono da Tesla Motors e da SpaceX. Além disso, um pessoal que deu uma fuçada nos registros de tráfego aéreo da região disseram que mais de 50 aviões particulares estiveram por ali no domingo à noite, o que é 4 vezes mais do que o tráfego normal para aquela região.
Durante o encontro, tanto os executivos quanto os próprios membros do Partido Republicano tentaram entender como é que essa ascensão do Trump pôde acontecer e eles tentaram identificar como que eles vão conter o candidato antes que ele se torne mesmo o representante do Partido Republicano, fato que por si só já seria tido como uma tragédia, mesmo que o Trump não seja eleito como presidente. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!